Olá, povo de Deus, aqui Bispo Flávio Adair, Brasil, aqui da Diocese do Recife. É com muita alegria, mas também com muita expectativa que eu me junto a vocês, por enquanto de forma online, mas aguardando o dia de nos reunirmos pessoalmente. Eu tenho uma tarefa hoje, que é contribuir com vocês, baseado no tema Levantando Líderes Hoje. Que tema maravilhoso este! Queridos, primeiramente eu quero dizer que entendo que levantar líderes hoje deve seguir os princípios do começo de tudo. Isso porque a nossa base, nosso fundamento, ele não deve mudar. Nós sabemos que os métodos podem mudar, os contextos também mudam o tempo inteiro, a própria liderança muda todo o tempo e mudam também os seus desafios, mudam as oportunidades, mas obviamente que a nossa base não deve mudar. E que base é essa? Estou falando da Bíblia, que é o nosso fundamento para tudo que fazemos, e mais profundamente ainda o próprio Deus. Isso porque nosso Deus tem levantado líderes, ele tem registrado na palavra como fazer isso. Eu estou falando aqui de princípios que devem ser mantidos em todas as épocas, em todos os lugares. Por isso hoje, em primeiro lugar, dentro desses princípios, eu quero dizer que o líder que pretende levantar outros líderes deve conhecer muito bem os seus propósitos da vida ou do seu ministério. Qual é a sua missão? Também para onde você quer enviar o novo líder que você vai levantar? Qual é a missão que você dará a ele e por quê? Tem uma pergunta que você precisa fazer. Esse novo líder se juntará a você na missão dada por Deus como um companheiro fiel? Na Bíblia, no conhecido texto da chamada de Abraão, nós podemos ver que Deus tem esse propósito bem definido quando ele levanta líderes. Quando ele chama Abraão, ele diz: vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, eu o abençoarei e tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Gênesis 12, 1 e 2. Da mesma forma foi com Moisés. Ele disse para Moisés: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Que propósito maravilhoso! Está lá em Êxodo 3:8. E olha o que Jesus diz para Pedro e André quando ele os chama: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Está lá em Mateus 4:19. Para completar nesse momento, ele também diz aos discípulos: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E olha que maravilha: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Texto áureo, Mateus 28, 19 e 20. Cuidado aqui, irmão, para não fechar os ouvidos neste momento, tomando esses textos tão conhecidos como óbvios. Eu, Flávio, particularmente, querido, eu os guardo na mente o tempo todo. Eu os tenho, como diz a palavra, praticamente atado em minhas mãos para consultar e para ser guiado toda vez que eu preciso levantar novos líderes. Para mim não são apenas exemplos, são princípios que me mantêm focado na missão. Eu quero viver a missão que Deus me deu. Eu quero diminuir o risco de me envolver em algo que Deus não me deu ou não me enviou a fazer. Por isso eu também procuro sempre ver o que Deus já está fazendo onde estou e tento me alinhar com Ele, dando o meu máximo. Por isso, para levantarmos líderes, precisamos conhecer bem o nosso propósito, conhecer bem a nossa missão, propósito geral, propósito específico para cada lugar, para cada momento. Em segundo lugar, precisamos começar com o que já temos. Às vezes nós queremos procurar em vários lugares, mas nós já temos tudo o que precisamos onde estamos. Depois de ser tentado no deserto, Jesus começa seu ministério sozinho. Não foi lhe dado nenhum grupo. O único que sabia a seu respeito era João Batista, que o havia já apontado como o Messias, lembra? E aqui eu preciso de uma observação forte para vocês. Para você e para mim, antes de começar o seu ministério, antes de começar o nosso ministério, Deus já foi à frente, já preparou tudo o que você precisa. O seu trabalho, o meu trabalho é apenas ficar atento
a Deus, a voz de Deus e obedecer. Na prática, Jesus simplesmente começou a andar pela cidade, foi chamando os discípulos, que formariam primeiramente a sua equipe pastoral, aqueles que estariam com ele mais próximos. Depois ele continuou andando pelas cidades para reunir pessoas, passar a visão, passar a missão, passar o propósito para o qual foi enviado. Ele começou com o que tinha. Vejam esse texto. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Sermão do Monte, começo do Sermão do Monte. Ali tudo começou. Então, querido, comece com o que você tem, mas preste atenção. Só ande com aquele que anda na mesma visão que você. É certo que alguns não concordarão no início, mas se mudar de ideia, porque às vezes quando uma visão começa a desenvolver e o trabalho começa a crescer, eles podem decidir voltar e caminhar com você. Mas tenha cuidado para não desperdiçar seu tempo com eles, nem energia, até que eles estejam nesse ponto de caminhar com você. Mas quando chegarem, se chegarem, a qualquer momento, não os ignore, não os incomode, não é momento de vingança, falando com eles sobre o tempo que eles não andavam com você. Os receba bem, cuide deles, os ensine da mesma forma que você fez com todos aqueles que te acompanharam desde o início. Você se lembra da parábola dos trabalhadores na vinha? Está lá em Mateus 20, de 1 a 16, caso você esqueça, em uma decisão como essa. Mas, queridos, sabemos que muitas vezes na Bíblia as multidões podem ser exemplo ou figura de oposições. Quero chamar sua atenção para isso. Cuidado para não generalizar. Existem contextos positivos para multidões. Aqui mesmo tem um contexto muito importante para o tema de hoje, para levantar líderes hoje. Se você pegar o texto de Atos, você vai ver que está escrito: da multidão dos que creram, uma era a mente, o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Uma bela multidão. Atos 4, 32. Então, comece com o que tem. Não gaste muito tempo, às vezes, procurando em longos lugares. Comece com o que tem. Agora, teste sua fé, seu caráter, teste sua credibilidade, sua competência, sua lealdade primeiramente a Deus, a sua liderança, sua lealdade à sua igreja. Saiba, querido, que se você estiver firme na missão, sem se afastar dela nem para a direita e nem para a esquerda, como diz a palavra, consultando sempre, obedecendo a Deus sempre, pela sua palavra, através das orações, através da palavra dos seus líderes, Deus sempre, sempre providenciará todos aqueles que você necessitará. E eu me arrisco a dizer que a maioria que você precisa já está em sua igreja, ou já estará em sua igreja. Com o tempo será evidente que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso está em Efésios 4, 11 e 12, e não trata de outra coisa senão levantamento de líderes. Agora, se você é mais carismático, prefere um texto mais carismático, mas na mesma linha, você procura em 1 Coríntios 12, 28, falará dos dons. Então, querido, comece com o que tem, querida, mas estando sempre junto com eles. Esse é o terceiro ponto de hoje. Deus chama, capacita e acompanha seus líderes. Jamais os abandona. É verdade que às vezes o Senhor os deixa sozinhos para provar seu caráter, para provar sua competência ou sua lealdade. Às vezes os deixa passar por provas para afiá-los e extrair o melhor que há em cada um de nós. Às vezes Deus se afasta um pouco para que algumas feridas e pecados venham à tona para serem curados. E aí o líder será melhor utilizado. Mas Deus jamais abandona aqueles que chamam. Também pode acontecer de alguns desistirem, alguns vão trilhar outros caminhos, outros serão transferidos para outros ministérios e alguns até promovidos de acordo com seus dons e talentos.
mas jamais serão abandonados. Também é fato que alguns se dizem sozinhos e abandonados por Deus ou por suas lideranças, mas muitas vezes é problema de paternidade mal resolvida. Às vezes precisamos reconhecer que existe verdade nisso. Em ambos os casos, procure ajuda, procure ajudar aqueles que estão nessa situação. Ande com eles. Deus disse a Moisés e também a muitos outros: eu estarei com você, como está lá em Êxodo 3,12. Jesus, no texto que eu já citei, disse: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso serve para nós hoje, queridos, com respeito a Deus, e serve para a nossa prática com respeito aos nossos liderados. No Brasil, aqui em nossa diocese, e eu diria até na nossa província, nós temos uma frase sempre repetida: ninguém sozinho na igreja. De que forma nós fazemos e procuramos fazer isso? Desde quando a pessoa chega na igreja, uma pessoa encaminhada para uma célula, um pequeno grupo, e ali começa seu primeiro lugar de cuidado, sua primeira observação. Logo depois, com o discipulado 1+1, individual, específico, a formação mais próxima, o cuidado mais relacional, e continua a observação com essa pessoa, ninguém sozinho. Às vezes, aí com a multiplicação das células, alguns desses se tornarão líderes ou auxiliares. Nós dizemos que continua a formação, cuidado e a observação. De acordo com o crescimento e seus frutos evidentes, muitos podem e são levados ao seminário teológico, onde receberão mais capacitação. Não necessariamente para serem ordenados, mas com certeza para serem melhores líderes. Nós não estamos tratando que todos são ordenados, apenas ampliamos a rede de ensino, capacitação e cuidado para além do pastor local, para além do líder de célula, além do discipulador local. Nesse processo, estaremos buscando sempre levantar líderes para a missão de Deus, para os propósitos de Deus, na visão da igreja, alinhados a uma somente, um só coração. Normalmente, quando alguém chega à ordenação por esse caminho, aí ele já é conhecido, ele já é reconhecido na paróquia local, na diocese e muitas vezes até na província. Estamos levantando e formando líderes durante a missão e não para a missão somente. Nós estamos levantando líderes enquanto servem e não apenas para servir algum dia. Nós estamos procurando aproveitar todos de acordo com as suas respostas ao chamado. É disso que se trata, de seguir princípios. Como eu disse, princípios que eu considero imutáveis para levantar líderes hoje, para levantar líderes amanhã e sempre. Eu creio nisso. Mas, por favor, revejam cada passagem bíblica que eu citei, amplie a leitura no texto para uma melhor compreensão. Essas passagens certamente lhe despertarão e o levarão a outras similares. Espero ter contribuído e que Deus nos abençoe. Nos vemos pessoalmente um dia, querendo nosso Deus. Levante líderes hoje, em nome de Jesus. Amém.